A gente vive num tempo onde nunca se ouve tanta informação. No entanto, as pessoas não estão mais inteligentes, elas não estão mais produtivas, elas não estão mais nada, estão menos, na verdade. Então, conhecimento pelo conhecimento está levando à morte. E eu preciso, nós precisamos buscar a vida. Eu sou uma pessoa proativa ou reativa? Eu sou uma pessoa intencional, que busca crescer sempre, ou sou aquele que vive querendo apagar incêndio? Agora que deu problema, agora que deu errado, agora vamos lá correr para acertar. O nosso propósito é parecer cada vez mais com Jesus. Então, quanto que nós temos aprendei de mim, temos aprendido de Cristo? Quanto que nós temos trazido o padrão elevado do céu, de mansidão, de domínio próprio, de humildade, de obediência, de santidade para a nossa vida? Estão ligados às nossas vitórias? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. Esse é o ano do melhor vinho, e o Senhor guardou o melhor vinho para o final. Você crê? Amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza, pessoal. Boa noite. Diga comigo, por favor, aprendei de mim. Aprendei de mim. A Bíblia é a boca de Deus, falando conosco continuamente e nos mostrando, nos ensinando como Ele pensa. Então Ele nos ensina, aprendei de mim. Às vezes, quando as meninas, por exemplo, na leitura da Bíblia, elas passaram pelo livro de Levítico, eu lembro que as duas, na verdade, né? As duas falaram que era um livro mais chato. E de fato é. Porque ele não tem histórias, né? Não tem um personagem lá que chama atenção. É um livro de direções. É um livro de regras. Por quê? Porque Deus, fala comigo, Deus é um Deus de detalhes. Então Deus, no livro de Levítico, por exemplo, tem todos, tem no Pentateuco inteiro, mas Levítico é muito claro tudo isso. Deus dá direções sobre absolutamente tudo. Sobre o que fazer quando alguém está doente, sobre o que fazer em relação às roupas, em relação a tudo. Ao dia a dia das pessoas. Regras de higiene, regras sanitárias, né? O Senhor dá direções. Ele nos mostra como que Ele pensa. Deus se importa com os detalhes. E qual é o padrão que muitas vezes nós temos a tendência a ter? O mesmo que o diabo colocou na cabeça de Eva. Não é bem assim. Não precisa de tudo isso. Deus nos dá os detalhes do que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas a tendência nossa, muitas vezes, é aquela, isso não é tão importante. Deus não se importa com isso. Isso é pequeno. Isso não tem problema. Muitas vezes nós temos uma direção do Senhor, mas a nossa atitude, a nossa resposta àquela direção que foi nos dada é: isso não tem problema. Perceba que a carne sempre está nos falando o contrário do que a palavra me ensina. No jardim do Éden haviam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o homem trocou a vida para conhecer alguma coisa que não era para ele. Quantos que não têm trocado algo grande por algo menor? Nós precisamos trazer isso para a nossa consciência. Eles trocaram a fome por se relacionar com o Senhor. O Senhor todos os dias ia lá para se relacionar com o homem, para conversar, para ter momentos, todos os dias. E eles trocaram por alguma outra fome.
a fome por um conhecimento que eles não sabiam o que eles iam encontrar, a fome por uma curiosidade, a fome por conhecer algo que claramente era um engano. Eles acreditaram na mentira de que quando eles comessem, eles seriam como Deus. Mas eles já eram como Deus, nós já somos como Deus, a nossa mente já é a imagem e semelhança dele. Então a palavra nos dá a direção de como Deus pensa. Aqui em Mateus 11, 29, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo. O meu jugo. Porque muitas vezes a gente está carregando um outro jugo. A gente está carregando um peso desnecessário. E o Senhor está falando, ó, pega o meu jugo e aprendam de mim. Fala comigo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E o que vai acontecer, pessoal? Vamos juntos. E vocês encontrarão descanso para o quê? Para as suas almas. A gente vê as pessoas carregando tantos jugos, tantos pesos, com uma alma amargurada, com uma alma pesada. E o jugo do Senhor é para aliviar, para dar descanso às almas. Então Cristo nos ensina a imitá-lo em duas coisas: seja humilde e seja manso. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus aqui ensinando, ó, se vocês tiverem que pegar algo meu, pega a mansidão e a humildade, tá, pessoal? Não, claro, Senhor, beleza, tudo bem. Aí você vê eles conversando assuntos inúteis, igual a gente faz muitas vezes. O Senhor está dando uma direção clara, simples, objetiva e profunda. E eu estou falando de bobagem. A gente vê os discípulos, por exemplo, preparando e perguntando, questionando: Senhor, quem vai ser o maior? Senhor, eu quero sentar um do lado direito, outro do lado esquerdo, hein? Eu quero ser maior. Quem vai ser o maior? Aqui entre nós, quem vai ser o maior, Senhor? O Senhor falou, o menor vai ser o menor vai ser o maior. Ele falou, vocês estão querendo um ficar à minha direita, à minha esquerda? Primeiro, que não sou eu que dou esses lugares, é meu Pai, é Deus. Segundo, antes de vocês ocuparem esse lugar, vocês estão dispostos a pagar o preço que eu estou disposto a pagar? Porque tem gente que quer, eu quero estar lá em cima, estar lá no topo, mas eu não quero pagar o preço. Como que isso vai acontecer? Não vai acontecer. A gente tem a tendência de sempre querer pular processos. Eu quero ter um atalho aqui, Veja que é uma tendência do ser humano. Sempre buscando por algo menor. É uma cabeça de Geazi, muitas vezes. Buscando por coisas menores, pela aparência, pela imagem, pelo status. Pode analisar, às vezes, olha os assuntos que muitas vezes a gente está falando, quando Deus tem coisas tão grandes para nós. Eu estou pensando em coisas pequenas, eu estou carregando inveja, eu estou chateado com o outro, eu estou olhando para uma circunstância ao invés de olhar para o Senhor. Eu não estou passando pelo processo com uma boa atitude, como Jó. Jó, em todo o processo, ele não pecou com seus lábios. Ele manteve a sua fidelidade, a sua integridade. Então falta atitudes como de Cristo. Falta mansidão e humildade, porque mansidão, às vezes parece, duas palavras tão pequenas, assim, tão simples, mas que é tão profunda, tão grande o significado dela. A mansidão nada mais é do que um domínio próprio. A humildade nada mais é do que obedecer a Deus. Então, se eu tenho domínio próprio, eu já estou carregando uma característica de Cristo, mansidão, domínio próprio. Eu sou controlado pela fé, eu não sou controlado pela minha carne, pelos impulsos, pela boca. A boca que incendeia, a boca que fere, a boca que é uma arma poderosa. Se eu trabalho a humildade, humildade. Não faço do meu jeito, eu faço aquilo que é correto, que é certo. Então não vou ser guiado pelo orgulho.
Eu não vou ser guiado pelos sentimentos, vou ser guiado pela fé, é obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Então a gente vê as pessoas sempre buscando uma novidade. Aí, o que tem de novidade? Qual que é a novidade? Aí vai para um canto, vai para o outro, e conhece tal pessoa, e faz tal situação. Eu quero uma coisa nova. Eu quero uma novidade na minha vida. Eu quero coisas novas na minha vida, mas eu nem apliquei aquilo que eu já recebi. Eu nem coloquei em prática aquilo que eu já recebi. Ou seja, muitas vezes a gente está vivendo com o foco errado. Não adianta eu esperar algo novo de Deus. Olha, Senhor, eu quero viver o melhor ano da minha vida, eu quero viver uma coisa nova, uma vida nova, um resultado novo, se o mais importante ainda não foi feito. Porque a mansidão e a humildade, o domínio próprio e a obediência ao Senhor é que revela a natureza de Jesus. É aquele exemplo que nós sempre falamos, do cavalo que é domado. O cavalo domado, ele não deixou de ser cavalo. Ele não perdeu sua força. Ele simplesmente, ele continua poderoso, ele continua alto, ele continua forte, ele continua musculoso. Ele continua rápido. Mas agora ele tem domínio próprio. Alguém pode andar em cima dele. Do contrário, ele continua forte, alto, musculoso, porém desequilibrado. Então o Senhor colocou dentro de nós um potencial tão grande que muitas vezes a gente não vê. E muitas vezes a gente desperdiça esse ímpeto, essa força, essa vontade de fazer as coisas na hora errada, do jeito errado. E o Senhor está nos dando a linha, está nos dando a direção. Somente teremos uma vida, a vida que eu digo que eu quero ter, quando eu busco primeiro a natureza de Cristo. A palavra é muito clara. Nós fomos chamados para ser separados. O Senhor fala, vocês são luz, vocês são sal. É aquilo que a gente já falou. Aqui é fácil a gente ser santo. É o que eu falei esses dias para as minhas filhas. Lá na igreja, lá no altar, é fácil vocês parecerem santas. Eu quero ver ali na escola, ali quando tiver aquele colega falando de um assunto e você falar, não, esse assunto eu não falo. Chamando para ver tal coisa, vocês lá colocaram um limite, isso eu não vejo. Então aqui é fácil a gente ser santo. Pode entrar um bandido por ali. Ele vai ficar santo aqui. Ele vai ficar comportado aqui. Ele vai. Mas onde que eu vou revelar o que está no meu interior, a minha natureza verdadeira? Se é a natureza de Cristo ou a natureza do mundo, do diabo? É lá na minha casa, é lá na empresa, é com as conversas que eu tenho, com as brincadeiras que eu tenho, como diz lá na palavra, com gracejos imorais, brincadeira imoral, piadinha de mau gosto. Se eu estou guardando sentimentos, declarações que eu faço, palavras que eu lanço, ali que vai mostrar qual é a minha verdadeira natureza. Porque aqui ninguém descobre nada, não dá, só Deus está vendo o nosso coração. Mas é lá fora, da porta para fora, da sua porta da casa para dentro, da porta da sua empresa para dentro, lá no trânsito, onde você olha, o que você pensa, com quem você fala, o que você fala com essa pessoa. Aí está mostrando qual é a sua natureza. Então muitos acabam buscando somente a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não buscam conhecer a Deus, que é o conhecimento do mundo. O conhecimento do mundo leva à morte. A gente vive num tempo onde nunca se ouve tanta informação. No entanto, as pessoas não estão mais inteligentes, elas não estão mais produtivas, elas não estão mais nada, estão menos, na verdade. Então, conhecimento pelo conhecimento está levando à morte. E eu preciso, nós precisamos buscar a vida. Como eu li hoje de manhã, acho que li na segunda-feira, lá de Provérbios 8:35, que fala exatamente isso. Quem me encontra, encontra a vida.
e recebe o favor do Senhor. Então, quem me busca, ele encontra a vida. E quando eu encontro a vida, eu encontro o favor do Senhor. Aí, ó, pois todo aquele que me encontra, e se é para encontrar, eu preciso procurar. Quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Então eu preciso ver. Eu tenho recebido o favor do Senhor? Eu tenho perseguido, tenho buscado, eu tenho ido atrás do Senhor? Eu tenho encontrado, buscado Ele para encontrar? Então muitas pessoas têm buscado outras coisas, por isso que vivem frustrados. Adão e Eva quiseram buscar conhecimento do mal. Resultado, perderam tudo. Então a prioridade de muitas pessoas acaba infelizmente sendo aquilo que é contrário a Deus. O conhecimento de Deus é buscar quem Deus é ter intimidade com Deus. Eu quero conhecer a Deus, como é que Deus pensa? Como é que Deus é? É igual quando você tem uma amizade com uma pessoa, você não tem amizade com aquela pessoa. A presença um com o outro, aquela presença constrangedora, não tem assunto, é estranho, não é agradável, mas aquele que você tem uma intimidade, você está de boa, você fica em paz, é gostoso, conversa e riem juntos. É a mesma coisa com Deus. Com Deus, a nossa relação é como? É de amizade, é de intimidade, é uma conversa meio estranha, meio protocolo. Igual, às vezes, um relacionamento de trabalho. Oi, tudo bem? Boa tarde. Preciso desse negócio, beleza, tal. Eu só chego para Deus para pedir coisas e está tudo certo, vamos embora. Então, quando eu perco o que realmente importa, quando eu perco o foco de Deus, eu perco tudo. Quando o meu foco sai de ser manso e humilde, ou seja, quando o meu foco sai em me parecer mais com Cristo, e eu foco mais, por exemplo, no dinheiro, na minha vida, é claro que o casamento vai desandar, a vida financeira vai entrar em crise, tudo vai desandar. Porque o que a gente acabou de ler? Quem me encontra, encontra favor, recebe favor. Então, se eu não estou buscando o Senhor, se eu estou buscando por outras coisas, eu estou tendo a minha casa sendo desandada. Por quê? Porque eu fico pulando processos. Então, muitos querem saber o que Deus tem para mim. O que Deus sabe? Você não vê quantos vídeos que tem de pessoas, tentando reinterpretar passagens bíblicas e dizendo qual o versículo que foi traduzido de uma forma errada, que poderia significar outra coisa, a passagem oculta na Bíblia ou na história. Você já não percebeu quantas distrações que as pessoas colocam Deus no meio? Esse daí deve ser o anticristo. Olha, tal sinal está acontecendo. Lá em Israel aconteceu tal coisa. Olha, o Irã fez isso. Olha, o Putin fez tal coisa. Isso significa que vai vir o cara do norte. E olha só, porque agora o anticristo é o Papa e ele vai fazer assim. Quanto tempo que as pessoas perdem buscando sinais? Ou até mesmo em muitos lugares, que a pessoa vai, eu quero ir lá, e Deus vai falar comigo, e o pastor vai lançar uma profecia para mim, a minha vida vai mudar. Peraí, não é assim que funciona. Cadê o conhecer a Deus? Cadê a intimidade? Cadê aquela disposição? Eu quero saber o que Deus tem para mim, o que Deus vai falar, eu só não quero saber qual é o estilo de vida que Deus quer? Qual é o estilo de vida que Deus se importa, quer que eu tenha? Eu quero tudo, eu quero conhecimento, eu quero fama, eu quero dinheiro, mas eu não quero viver como Deus. Eu não quero viver como Jesus viveu. Por isso que tem muitos evangélicos, mas boa parte deles não é submissa à palavra. Por isso que muitos não têm vitória. Então tem uma quantidade, mas não tem resposta. Ainda estão buscando a honra humana, a glória humana.
Mas quando eu conheço a Deus, eu recebo o favor de Deus. Olha o que diz em Filipenses 3,16. Então, vamos juntos, por favor. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vamos lá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Bom, cada um aqui tem um nível de conhecimento. Cada um aqui tem um nível de consciência. Então, antes de nós irmos para um nível superior, nós temos aplicado aquilo que eu já recebi. Todo mundo sabe o que fazer. Todo mundo. Seja numa intuição, seja num bom senso, a gente sabe o que tem que fazer. Será que nós temos aplicado o que nós já alcançamos? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou crescer na minha vida? Colocando em prática aquilo que eu já sei. Se você está numa faculdade, como é que você vai para um outro nível? Como é que uma criança vai para a próxima série? Quando ele passa nas provas. Sim ou não, pessoal? Ele passa nas provas, ele passa nos testes. Aí ele vai para a próxima fase. Ele vai para o próximo nível. Então nós temos aplicado o que nós já alcançamos, aquilo que nós já recebemos. Nós temos adquirido essa maturidade, essa obediência. Maturidade espiritual, maturidade emocional, obediência à palavra, obediência aos princípios. Então a gente precisa amadurecer, crescer em Deus e no caráter de Deus, como Deus quer que eu viva. Olha aqui em Hebreus 6, 1 e 2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Fala comigo, e avancemos para a maturidade. O escritor aos Hebreus está falando, vamos deixar os princípios elementares a respeito de Cristo e vamos para algo maior. Vamos avançar para a maturidade. Sem lançar novamente o fundamento, vamos juntos, o fundamento do arrependimento, ok? O fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, veja, isso aqui, para Deus, é o básico. Arrependimento, as questões da igreja, a ressurreição dos mortos, o final dos tempos, o juízo eterno, ou seja, a minha eternidade, isso para Deus é básico. É o básico. Esses são os fundamentos. Se eu não obedeço o que eu já ouvi, não adianta esperar por mais. Se eu não obedeço aquilo que eu já recebi, não adianta eu esperar ir para um outro lugar. Sem querer eu praticar, eu quero mais. É igual uma pessoa que treina uma arte marcial. Se ela não saiu da faixa branca, da faixa amarela, como é que ela vai chegar na preta? Não, eu quero a faixa marrom, eu quero a faixa preta. Não, mas eu não passei na branca, não passei na amarela. Então, é lógico assim. A gente vê muitas vezes as pessoas com conhecimento, mas que não leva a lugar nenhum. Você já não viu pessoas aí com 2, 3 faculdades, vários cursos, mas não é uma pessoa derrotada? Por quê? Porque não tem profundidade, não tem o favor de Deus. Você não vê que as pessoas sabem um monte de coisa? Se você abrir o celular, você tem acesso a todas as informações. Mas as pessoas não têm profundidade. Os jovens, especialmente, você vê jovens que são meio alienados já. Eles têm acesso à informação, mas eles não têm profundidade em nada. Não são bons em nada. Não conseguem ficar 3 meses num trabalho sem sair, sem procurar alguma coisa. Já fica lá, eu não me encontrei, eu não consegui. E estão fazendo 3, 4, 5 faculdades, começa, paga, perde dinheiro e vai para outra faculdade. E essa vida bagunçada, não tem profundidade, não tem substância. Então nós precisamos analisar isso. Eu sou uma pessoa proativa ou reativa? Eu sou uma pessoa intencional, que busca crescer sempre, ou sou aquele que vive querendo apagar incêndio? Agora que deu problema, agora que deu errado, agora vamos lá correr para acertar.
Agora que está tudo bagunçado, vamos tentar lá ver o que a gente consegue. Ou eu tenho uma atitude proativa, eu não sou passivo. Eu não fico esperando o negócio explodir. Eu não fico esperando o negócio, está crescendo, olha os sinais, o filho tá difícil, o casamento está desandando, a vida financeira não está caminhando. Não, vamos lá, vamos ver aqui o que a gente faz. Isso é a pessoa reativa. Agora que explodiu, que deu tudo errado, eu vou lá e vejo o que eu faço, eu dou um jeito aí. Isso não é um jeito inteligente de viver. Então, uma pessoa proativa, uma pessoa intencional, ela está organizando as coisas, ela está fazendo as coisas com solidez. Então, eu não estou aqui perdido, estou buscando a mente de Cristo. E como é que eu busco a mente de Cristo? Com investimento, com relacionamento. Nosso problema é a falta de intimidade, é a falta de relacionamento. Então, o que são os princípios elementares? O arrependimento é o primeiro. João Batista e Jesus. A primeira pregação foi sobre arrependimento. O que é o arrependimento? É mudança. Eu aceitei Jesus, eu me batizei. Qual foi a mudança profunda, real, verdadeira e consistente? Então, princípios elementares. Eu estou no básico, eu estou ainda no ensino fundamental, eu ainda estou na primeira série. Como é que eu quero ir para o colegial, para a faculdade, se o básico, o arrependimento, eu não mudei, eu ainda estou falando igual, eu ainda estou pensando igual, é o básico. Então, eu já me arrependi, eu já coloquei em prática aquilo que eu recebi, eu sou praticante do pecado ou praticante da santidade? Da fé em Deus, eu creio em Deus de verdade ou não? A palavra tem sido o meu guia ou não? Aqui, coloca ali de novo, John. O arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, eu tenho crença ou eu tenho fé? Eu tenho teoria ou eu tenho prática? Nós estamos aplicando o que nós temos recebido, tão somente vivamos de acordo com o que nós já alcançamos? Porque quando eu batismo, quando eu batismo, qual que é a ideia? Eu deixo para trás o velho homem. Então, eu batizei, o velho homem ficou ali. Adão jogou culpa na Eva. Jesus pediu para Deus perdoar o pecado do povo. Então, qual é o caráter de Cristo? De autorresponsabilidade. Então, o velho homem ficou para trás. Eu não culpo mais as pessoas, eu não falo que o problema da minha vida é o fulano, é o cicrano, é a crise, é o passado, é a infância, foi meu pai, foi minha mãe, é a minha genética. Não, eu tenho autorresponsabilidade. Adão jogou a culpa em Eva, foi a companheira que o Senhor me deu. Adão falou, pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Tem misericórdia desse povo. Então, essa é a natureza de Cristo. A nossa natureza é para qual lado? Eu acho sempre um culpado pelos meus problemas? Ou eu assumo realmente, Senhor, eu errei, eu preciso fazer diferente, me perdoa? Ou assim, não, a culpa é sua. Se você não tivesse feito assim, eu não tinha feito isso. Se você não tivesse falado aquilo, eu não tinha feito aquilo também. Então, qual é a nossa natureza? Todos os dias nos cultos você ouve o Pai Nosso. O nosso destino seja feito aqui na terra como é no céu. O nosso destino é trazer o céu para a terra. Trazer o padrão alto, elevado do céu para a terra. O nosso propósito é parecer cada vez mais com Jesus. Então, quanto que nós temos, aprendei de mim, temos aprendido de Cristo. Quanto que nós temos trazido o padrão elevado do céu, de mansidão, de domínio próprio, de humildade, de obediência, de santidade para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso casamento. Porque o propósito é ser como Ele. Olha só que passagem linda. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ó, a gente gosta de falar dessa primeira parte, ó. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. Ok, o que ama o Senhor é o que obedece ao Senhor. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, ou nós fomos predestinados, ao seu destino é esse, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, fala comigo, irmãos. Então ele é nosso irmão. Jesus é nossa referência. Não tem aquela característica? O irmão mais novo quer se parecer com o mais velho? Sim ou não, pessoal? É a mesma coisa. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é nosso irmão mais velho. Eu quero me parecer com o meu irmão mais velho. Olha a santidade dele, olha o caráter dele. Ó, geralmente o irmão mais novo fica olhando para o irmão mais velho, fica querendo falar igual ele, parecer com ele. Por quê? Porque se torna uma referência. Então ele é a nossa referência. Nós temos que ter esse espírito de Filipenses 3,10. Olha o que Paulo diz, que coisa poderosa. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Essa tem que ser a nossa meta, pessoal. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero me parecer com Cristo. Antes de conhecer o bem e o mal, eu preciso conhecer a Deus, que aí eu vou ter vida, vai me trazer vida. Então chega de pular processos. O ser humano adora ficar buscando atalhos. Ele quer um atalho para ganhar dinheiro, porque, nossa, eu descobri a roda, né? Eu descobri algo assim que ninguém conhece. Então vou ganhar dinheiro assim, ó, é só eu que sei. A pessoa busca atalhos para o corpo, para emagrecer. Aí vamos fazer assim, vamos fazer aquilo. Não, o que funciona, o que está na Bíblia, não quero fazer. A pessoa busca atalhos para o sucesso. Não é uma vida consistente, o dia a dia, pagando preço, não. Como é que o povo faz sucesso em muitos lugares aí? É no vídeo apelativo. Apela e é escandaloso, e é estranho, e é tudo bagunçado. Vamos fazer sucesso, o que importa é aparecer. O ser humano vive buscando atalhos. E o caminho não é esse. Então a gente precisa buscar, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer a Deus. O meu foco tem que ser em buscar a Deus. Porque quando eu busco a Deus, todas as áreas da minha vida são mudadas. Isso é amadurecimento. Então eu vou amadurecendo todos os dias. Eu quero saber como é que o senhor pensa. Como é que a sua palavra diz em relação a tal assunto? Então vou fazer. O que a sua palavra me diz em relação à boca? O que a sua palavra diz em relação ao temperamento? O que a sua palavra me diz em relação a um filho? O que a sua palavra me diz em relação aos negócios? A disciplina? Então eu quero me parecer com isso. Esse é o meu padrão. E mais uma vez, o que você decide sair daqui e fazer? Que é o que a gente falou. Vivamos de acordo com o que nós já alcançamos. Eu sei o que fazer, você sabe o que fazer. Mas a gente não pode ser o crente da teoria. Às vezes a gente sabe ensinar uma pessoa, sabe evangelizar uma pessoa, só não sabe aplicar a própria vida. Porque está faltando o jugo do Senhor, a mansidão e a humildade. Porque a gente muitas vezes fala para o outro, ensina o outro, mas quando vem a nossa parte, aí o que vence é o orgulho, o que vence são sentimentos. Então, se nós queremos ir para um outro nível, eu preciso primeiro ficar bom no nível que eu estou. Nosso único problema, pessoal, é o problema espiritual. Quando a nossa vida espiritual é transformada, fala comigo, é impossível as áreas da minha vida não mudarem. Quando a minha vida espiritual, vamos juntos, quando a minha vida espiritual é transformada, é impossível o casamento não mudar,
o financeiro não mudar, tudo mudar, é impossível. Porque o seu caráter muda, a sua postura muda, as suas reações mudam, porque você mudou. Você buscou, o que mudou? A prioridade. Agora não estou buscando mais outras coisas, eu quero conhecer a árvore da vida. Não quero, o conhecimento do bem, do mal. Não, eu já conheço. E é aquilo que eu falei hoje de manhã, no culto dos homens. A pergunta do Senhor para ele foi: onde você está? Eu vi que o senhor estava aqui, eu vi que eu estava nu e eu me escondi. Mas foi o que eu falei de manhã. O que é nu? O que uma pessoa que sempre viveu nu, agora descobriu o que é nu? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, todos os índios viviam nus. Então, eles só descobriram o que era nudez quando eles conviveram com pessoas que andavam vestidas. Sim ou não, pessoal? Porque tudo é uma referência. E eles não tinham referência. O que é pelado? Eu não sei o que é pelado, eu só vivo assim. Está entendendo? Então, a partir do momento que chegou os portugueses com aquelas roupas fechadas, tudo. Isso é ser pelado? Então não ter nada é pelado, e vestido é ter roupa. Entendi. O que isso significa? Que Adão, ele teve contato com outra influência. Por quê? Quem disse que você estava nu? Não foi essa a pergunta do Senhor? Quem que diz? Quem que te mostrou que é a nudez? Quem te mostrou que é a nudez? Ou seja, você está ouvindo quem? Qual é a referência que tem dominado você? A gente tem que brigar bastante, ficar muito atento, com criança é assim. Ele em casa não ouve palavrão, em casa ele não assiste tal coisa, ele não ouve tal música, mas aí ele vai para a escola, uma semana ele já está falando uma bobagem, está com uma brincadeira diferente. Mas de onde você veio isso? De onde veio isso? Veio de outra influência. Aí vem com uma brincadeira tonta, uma colocação, uma musiquinha, começa a balbuciar uma musiquinha. Você, mas de onde você ouviu isso? Você não escuta isso aqui? Influência. É influência. Quem que você parou de ouvir? Quem disse que você estava nu? Desde quando isso foi um problema para você, Adão? Agora isso é um problema por quê? Quem te disse? Quem botou culpa em você? Quem está falando que você está estranho, feio, esquisito? Ou seja, a influência que eu peguei, que se tornou mais forte, é a que está me dirigindo. Então, será que nós temos sido guiados pela referência de Cristo, nosso irmão mais velho? Ou nossa referência tem sido ainda a carne, o velho homem, o mundo, o velho padrão? Então, o que você decide sair daqui e fazer já? Sair daqui e já praticar. Vencer esse problema espiritual, e vencer esse problema material, conjugal, financeiro, de saúde, vencendo a parte espiritual primeiro. Então, a gente tem uma tendência a buscar por aquilo que Deus pode fazer, isso é normal. A gente, Senhor, eu preciso de uma cura, eu preciso dessa dívida paga, tal, ok. Mas precisa haver entendimento do que é realmente a prioridade. Eu chego assim, mas eu não posso ficar assim. Eu quero conhecer a Cristo, como disse Paulo. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. O que é ressurreição, pessoal? Um novo homem. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, quero conhecer o poder de me tornar um novo homem. Eu morri, aquele velho homem morreu, agora o que nasceu, o que saiu é um novo homem. Então eu quero conhecer a Cristo. Olha o que diz aqui em Apocalipse 14. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar, para falar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua, povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Então a nossa vida
Precisa ser glorificar o Senhor, proclamar o padrão do Senhor, trazer à terra o padrão do céu. Então a nossa vida precisa ser essa adoração, dar frutos de glória. Tem gente que infelizmente não tem frutificado, por quê? Porque ele está fora da videira. Lembra dessa passagem? Quem está preso à videira produz fruto, mas quem está fora da videira seca. Então, se eu estou sem frutos, é porque eu estou longe da videira, eu estou longe de Jesus. Então eu preciso estar preso a Ele, preso à videira, para que eu possa dar frutos. Presos a Cristo, presos à sua palavra, presos ao seu estilo de vida. Então o Senhor está falando, aprendei de mim, que sou manso e humilde, ou seja, tenha o meu estilo de vida. E com esse estilo de vida alinhado, eu vou ver todas as outras áreas da minha vida serem alinhadas também. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Com seu propósito nas mãos, feche os seus olhos, por favor. E reflita sobre isso. A natureza de Cristo. O jugo de Cristo. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Qual que é o mandamento que o Senhor nos ensina? Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Então vamos parar de buscar atalhos. Chega de querer ir para um outro nível sem praticar aquilo que eu recebi no nível que eu estou. Eu nunca vou para a próxima sala, para a próxima classe, sem passar pelos testes dessa classe, dessa série. Então vamos tomar as nossas decisões em nome de Jesus. Chega de trocar a árvore da vida por outras coisas. Chega de trocar a árvore da vida. O que é a vida? É Deus. É o relacionamento com Deus. É a vida com Deus. Se o problema espiritual é solucionado, os outros problemas são solucionados, mas eu preciso acreditar nisso. Porque enquanto isso não for uma verdade para mim, eu não vou buscar isso. Ainda vou achar que não é bem assim. Lembra dos detalhes que eu falei do livro de Levítico? Levítico dá detalhe, 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 é até chato para ler. É cansativo para ler, é repetitivo, porque Deus, a coisa certa tem que entrar. A coisa errada entrou com muita repetição, com muita palavra pesada, com muita crença negativa. Então a coisa certa tem que entrar também. Por isso que é tão repetitivo. O Senhor falou várias vezes para Josué, Josué, seja forte e corajoso, hein? Josué, para ser bem sucedido, você precisa dessa direção, não se desvie nem para um lado nem para o outro, ou seja, para de se desviar, para de inconsistência, para de ir para outros caminhos. É um caminho que leva a vida, é um caminho que leva o sucesso, é relacionamento comigo. Então se eu me alinho ao Senhor de verdade, o meu caráter muda, as minhas palavras mudam, os meus resultados mudam. Porque a minha visão mudou. Eu quero conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero me tornar um novo homem, Senhor. Quero me tornar como o Senhor em sua morte. Qual que era o padrão do Senhor? Senhor, é a autorresponsabilidade. Senhor, perdoa. Ou seja, é como a Abigail, perdoa o meu pecado. Como o Daniel, Senhor, nós erramos. Como o Neemias, a falha está em nós. Isso é um homem de Deus. Isso é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Eu tenho responsabilidade também. Eu tenho culpa nisso também. Então me perdoa, Senhor, eu vou tomar as minhas decisões. A minha vida não está desse jeito por causa do destino, não. Por causa do azar, não. Por causa do outro, não. Por causa de outras coisas, não. É porque eu não estou buscando a árvore da vida. Eu estou trocando a vida com Deus por qualquer outra coisa. Então fala com o Senhor. Tome as suas decisões.
O que você sai daqui já determinado a aplicar a sua vida? Do contrário, é cansaço, é perda de tempo, é uma vida seca e infrutífera, porque eu estou longe, eu estou afastado da videira. Eu quero conhecer Jesus. Diga isso a Ele: eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Queira conhecer o Senhor. Meu amado Queira conhecer o Senhor. Queira. O nosso problema é espiritual, mais belo não é financeiro, sentimental, conjugal. Não, o nosso problema é espiritual. Vamos parar de trocar a vida por outras coisas, por coisas menores, buscando atalhos, priorizando outras coisas. Prioriza Deus. Prioriza Deus. Seja o homem que Deus quer que você seja, seja a mulher que Deus quer que você seja. Espelhe-se no nosso irmão mais velho, o nosso irmão, o nosso Senhor Jesus, o primogênito dentre muitos, o primeiro de muitos. Ele é a nossa referência, referência de humildade, de santidade, de domínio próprio, de obediência. Tome essas decisões. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. O meu amado é o mais belo entre milhares. Essa tem que ser a nossa maior vitória, de conhecer ao Senhor, de conhecer a Deus. Essa é a nossa maior vitória. Lembra de Moisés? A maior vitória da vida dele nunca foi a terra prometida, mas ver a glória do Senhor. Essa tem que ser a nossa maior motivação. Não vamos carregar mais aquela mentalidade escrava daquele povo, que a maior vitória da vida deles é saber o que é comer, o que é beber, é ter lá as vinhas, é ter lá as cidades que eles não construíram. Ou seja, o que vão me dar? Nada construído, tudo ganhado. Essa não é a mentalidade de um vencedor. Eu quero conhecer o Senhor, meu Pai. Eu quero ver a sua glória, Senhor. Eu quero construir um legado. Olha quem foi Moisés. Olha o que ele buscou. Todo momento que é citado sobre Moisés, assim como as pessoas têm seus títulos, fulano, advogado, fulano, médico, fulano, pastor. Moisés era Moisés, servo de Deus. Moisés, homem de Deus. Essa era a marca dele. Olha na lei, se a pessoa queria ter um problema de ser morto, ele tinha que mexer com duas coisas: falar mal de Deus e falar mal de Moisés. Acabou. Fala mal de Deus para você ver, vai ser apedrejado. Quem é o outro? Fala mal de Moisés. Fala mal da lei. Fala mal daquilo que Moisés fez e passou para as pessoas. Veja,
As coisas não são feitas do nada. As pessoas não se tornam o que elas se tornaram pelo acaso. É construção, é algo sólido, é uma vida. Aprendei de mim, que sou manso. Moisés, ele foi capaz de matar um homem. No entanto, ele queria tanto o Senhor, que ele se tornou o homem mais manso, mais maleável, mais manso da face da terra. Ele ficou fraco? Claro que não. Ele perdeu sua força? Ele perdeu sua potência? Não, é o cavalo domado. Ele continuou poderoso, ele continuou lá. Tanto que quando ele estava lá, muito tenso, pressionado, quando ele bateu na rocha, e ele entristeceu o Senhor, ele mostrou que ainda tinha uma ira lá dentro, um ímpeto, mas que ele dominava, que ele controlava. Mas naquele momento ele deixou escapar. Então nós vemos, ele continuava com aquela potência lá dentro, mas sob domínio próprio, sob controle. Então o Senhor não nos quer passivos, Ele nos quer equilibrados, dependentes dEle, sem falar bobagem, sem agir com imaturidade. O Senhor quer um povo maduro, um povo maduro. Um povo que busca a coisa certa, que não troca algo grande por algo pequeno, que troca o relacionamento com Deus, uma vida abençoada, uma família abençoada, um futuro poderoso, por algo insignificante, por uma lepra, por uma doença, por uma amargura, por uma doença da alma. Não. Decida, eu não vou jogar fora a minha vida, Senhor. O Senhor me chamou para ser um povo separado, o Senhor me chamou para ser luz e sal. Então eu vou ser luz e sal em todos os lugares. Eu vou impactar, eu vou levar a luz, eu vou expulsar as trevas onde eu estiver. Eu não falo de tais assuntos, eu não entro em tais lugares, eu não falo de tal situação, de tal problema. Não, Senhor, eu falo da coisa certa, eu agrego, eu levo paz, eu levo alegria, eu levo leveza, eu levo a presença do Teu Espírito. Eu levo a Sua presença, Senhor. Eu levo um estilo de vida, Senhor. Porque não existe religião evangélica, existe estilo de vida cristão. Religião tem milhares por aí, mas só um estilo de vida que muda a nossa vida, o de Cristo. Do contrário, é mais uma religião que eu estou adotando, com usos e costumes. Para isso já tinha os fariseus, que tinha bastante religião, mas Jesus não foi pregar uma nova religião, ele foi pregar um novo padrão, um novo estilo de vida, uma nova mentalidade. Arrependam-se, ou seja, mude, o velho homem não funciona mais, o poder da sua ressurreição, o velho homem ficou para trás, saiu algo novo, nasceu algo novo aqui, o batismo, o velho homem ficou para trás, o que saiu foi um homem transformado, um homem que quer se parecer com Cristo. Então tome essa decisão. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que essa palavra, meu Pai, tão incrível que o Senhor nos manda, Senhor, com tantas mensagens, meu Pai, poderosas para nós, que a sua palavra tenha tocado os nossos corações, meu Pai, e que cada um aqui, Senhor, saia daqui determinado, meu Pai, a aplicar, a viver de acordo com o que já alcançou, meu Pai, não ficar esperando algo novo, uma palavra nova, uma mensagem nova, alguma coisa nova do Senhor. Não, meu Pai, tudo que o Senhor tem para nós, o Senhor já passou. O Senhor não tem uma palavra nova, uma direção nova, se a direção que eu tenho ainda não foi feita, se eu não atendi ainda aquilo que já recebi. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, eu te peço. Dá visão, meu Pai, nos dá visão. Onde não há visão, o povo perece, Senhor. Quem o busca, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Deus querido, nos ajuda.
que nós possamos receber o seu favor, meu Pai, que a nossa mente seja cada dia mais a sua mente, Senhor, parecida com o nosso irmão, o nosso grande irmão mais velho, Senhor, a nossa referência de unção, de santidade, de equilíbrio, de domínio próprio, de força, esse é o nosso padrão, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor amado, com esse novo estilo de vida muito bem entendido, muito bem pronto, meu Pai, formatado na nossa mente, para que nós possamos abençoar a nossa casa, a nossa família. Eu te peço, Senhor, estenda as mãos para a direção do seu lar e abençoe a sua casa. Declare sobre aquele lugar. Declare paz, declare vida, declare unção, declare respostas, declare prosperidade, declare união, declare poder. Eu declaro visão, meu Pai, eu declaro graça. Eu abençoo, meu Pai, cada um que está aqui. Que o Senhor possa levantar, meu Pai, cada um de nós, para cumprir com o propósito que o Senhor tem para nós, Senhor, que é de glorificar, de levar luz, meu Pai, de não deixar nada estragar por onde nós passarmos, meu Pai, nos ajuda. Eu te peço, Senhor, eu declaro respostas, meu Pai, vitórias. Eu declaro que cada pedido, cada palavra, meu Pai, cada oração que ela tem apresentado nesses projetos, Senhor, nós declaramos, nós ligamos, Senhor, a materialização de cada sonho, meu Pai, de cada desejo, de cada palavra que ela tem lançado no mundo espiritual, Senhor. Que ela venha viver milagres, mudanças, restaurações, meu Pai. Eu declaro respostas e vitórias para o nosso povo. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai. Eu peço, dê uma noite poderosa, dê uma semana incrível, meu Pai. Que onde nós formos, meu Pai, eu declaro que ali haverá transformação, Senhor. Que nada passará despercebido. Que o Senhor nos dará uma mente alerta, uma mente focada, Senhor, para que em todos os momentos nós estejamos alertas, meu Pai, no que falamos, no que pensamos, no que fazemos, Senhor, no padrão, no comportamento, Senhor, para não retroceder 1 milímetro. Então nos ajuda, Senhor, para que possamos de fato viver o que nós temos declarado sempre, Senhor, que estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas, um dia melhor do que o outro, com vitórias, respostas, Senhor, é o que nós te pedimos, declaramos, concordamos e tomamos posse, em nome de Jesus, amém, amém e amém.